Boa noite, meus irmãos. Hoje é hoje é o nosso segundo dia do nosso encontro da Semana de Umbanda, nossa primeira semana virtual de Umbanda. É um prazer estar aqui novamente com vocês, é uma felicidade muito grande, é com uma imensa alegria que a Tenda São João Batista recebe a todos que estão nesse evento, a todos que reservaram um tempinho para estar aqui conosco, com muito carinho, com muito amor. E domingo foi um dia que a emoção ela tomou conta, né? Por ser o primeiro dia do nosso encontro, um dia muito especial por ser o aniversário da Umbanda, e confesso que foi uma delícia todo aquele conhecimento que nos foi ofertado, porque vai ser uma semana de comemoração e a Umbanda faz o aniversário, mas quem está sendo presenteado somos todos nós, com esse banquete maravilhoso que é a espiritualidade, através desses médios, né? Através desses dirigentes, através dessas casas irmãs que estão aí conosco, dando o pontapé inicial nessa semana. E hoje não poderia ser diferente, né? O tema do projeto Deixa a Umbanda Melhorar, né? O tema desse ano é um mergulho às origens da Umbanda. E a gente viu domingo como tudo começou, né? Nós estamos indo nas nossas origens. E hoje nós temos uma emoção especial, porque a origem de todas as casas que estão presentes nessa semana de evento, a Tenda Espírita, o Centro Espírita Cantinho da Esperança, a Casa de Pai Francisco da Bahia, a Cabana de Pai Tomé de Angola e a Tenda São João Batista, todas essas casas também têm a sua origem, e é importante a gente valorizar essa origem, a gente saber da onde que nós viemos. E hoje, por isso que a nossa origem, a origem de todas essas casas, é do Centro Espírita Pai Congo de Cambina, através da nossa Elorixá Mãe Isa da Oxum, que nos acolheu com muito carinho, nos apresentou uma Umbanda linda, que é impossível você não se apaixonar, é impossível você não se encantar depois que a gente tem a oportunidade de conhecer essa Umbanda maravilhosa. Então, a minha bênção a todos os pais e mães de santos que estão presentes aqui no Zoom, a bênção a minha orixá, Mãe Isa da Oxum. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje com a senhora, virtualmente. A tenda está aqui virtualmente, promovendo esse evento, e estamos aqui, nesse elo contínuo de união e de amor. Então, antes da gente começar, como a gente tem sempre que frisar, é importante a gente fazer uma leitura inicial, uma leitura que nos prepara para essa abordagem, que começa a preparar o nosso emocional para a gente degustar esse banquete que nós vamos aí desfrutar. A Simone, a mãe Simone da Oxum está presente? Não, né? Então, a mensagem que a gente vai ler hoje, a mensagem que a gente preparou hoje, ela vem de uma psicografia muito bonita, né? Muito bonita mesmo. E ela começa da seguinte forma: último mês no calendário do ano de 2019, quando ela recebeu essa psicografia. Mês de muita reflexão e retrospectiva do que até aqui se vivenciou após a vinda do grande rabino da Galileia. Tantos ensinamentos trazidos em prol do melhoramento e evolução do espírito. Tantas verdades reveladas sobre qual caminho a percorrer.
A humanidade continua tentando aprender as máximas ensinadas sobre o amor, a compaixão e a caridade, que faz o espírito crescer. Que luta diária, que parece para tantos desacreditados, que tudo continua igual. Mas para aqueles que conseguiram acender a luz dentro do ser, conseguem perceber as mudanças que estão ocorrendo e que cada passo dado, mesmo que pequenino, vai desbravando o caminho e tirando as amarras da ignorância. Mas um ciclo se iniciará, com muitas mudanças. Novos tempos estão a chegar, exigindo da humanidade sabedoria e compreensão, para lidar com o sagrado sem perder a direção. Tenha fé, esperança e gratidão, como guia que conduzirá a tranquilidade necessária para a continuidade do caminho. As transformações se fazem necessárias, são processos naturais e ferramenta nas mãos divinas. E o beneficiário das transformações é o progresso do espírito. Mantenha-se sintonizado com as energias edificantes. O tempo é de mudanças. Semeie a boa semente e terá a boa colheita. Muita luz a todos. Cigana Isis, psicografia recebida no dia 13/12/2019 pela médium Mãe Simone da Oxum. E após essa mensagem que nos prepara, que nos tranquiliza e nos harmoniza, eu peço agora à nossa dirigente espiritual, Mãe Isa da Oxum, que faça a nossa prece inicial, para que nós, em seguida, possamos passar a palavra ao nosso irmão Giovanelli. Mãe Isa. Muito bem, graças a Deus estamos aqui. Após a consulta de hoje, nem desci, estamos aqui para fazer a prece de abertura deste grande encontro que irá se multiplicar por muitas e muitas vezes. O valor de falar da Umbanda. Jesus, mestre Rabi da Galileia, aqui estamos em prece, Senhor, te agradecendo por tudo que nos dá e por este momento tão precioso, quando nós, trabalhando à distância, mas para a espiritualidade não há distância, que possamos estar ligados em todas as palavras, pois tudo isso é engrandecimento da nossa querida Umbanda, que aniversaria este mês. Abençoe-nos, Senhor. Abençoe a todos os terreiros de Umbanda. Abençoe todos as Ialorixás, a todos os pais de santo. Abençoe nosso irmão Giovanelli, que ele esteja iluminado por essa luz bendita que a Umbanda tem, para transmitir para todos nós a mensagem desta noite. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade e fique conosco, graças a Deus, com a palavra nosso irmão Giovanelli. Meu irmão, agora a palavra é com você. Fique muito à vontade, tá? Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. E como a Mãe Isa falou, que essa luz que vem da Umbanda possa iluminar a todos nós. Esse tema que me foi passado é um tema bastante interessante. Mas, ao mesmo tempo, é um tema que não é tão fácil, não é um tema tão simples, porque a gente vai falar das várias tradições
que elas confluíram de alguma maneira, elas chegaram, né, e assumiram a forma na Umbanda que a gente conhece hoje, né, na Umbanda que se faz hoje, e lembrando que, na realidade, essa Umbanda de hoje, ela foi codificada, foi iniciada, essa tradição, como muito bem falou, né, a mãe Lindomar, no domingo, com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, através do médium Zélio Fernandino de Moraes. Mas é difícil por quê? Porque toda a parte de ritualística, algumas tradições, alguns costumes, eles são muito antigos, eles se perdem na origem dos tempos. E a Umbanda, ela teve essa capacidade de agregar, de juntar todas essas tradições, mas, ao mesmo tempo, não criar sua própria personalidade, criar suas próprias características, né? A Umbanda, ela se diferencia de todas as outras religiões, e aqui eu não estou falando que é melhor ou pior, eu só estou falando que ela tem a sua própria identidade, né? Mas essa identidade, ela foi forjada, ela foi construída através do encontro de outras religiões, de outras identidades, né? Algumas religiões, como eu falei, antigas, e que são relativamente pouco conhecidas, inclusive, né? Quando a gente fala de tradições, por exemplo, dos índios, a gente conhece muito pouco. A gente junta tudo, quando fala índio, é como se fosse uma coisa só, e, na realidade, os índios, eles tinham culturas completamente diferentes, tradições completamente diferentes, e que foram, de alguma forma, elas convergiram para a Umbanda, e algumas dessas tradições foram incorporadas, outras não. Então, falar de tudo isso é interessante, essa pesquisa é muito interessante, mas a gente tem que lembrar que a Umbanda, hoje em dia, ela tem uma identidade própria e um marco muito específico, que foi esse do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que, na realidade, ele estruturou a coluna vertebral, né? A base da Umbanda, tal como a gente reconhece hoje, ela foi estruturada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Na verdade, foi todo um trabalho espiritual, um trabalho da espiritualidade, de vários espíritos. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho, né, nesse momento, eu não vou falar em detalhes, porque a mãe Lindomar já falou muito bem, né, mas esse momento em que a Umbanda é anunciada no plano terreno, a partir da espiritualidade, outros espíritos, além do Caboclo das Sete Encruzilhadas, também se apresentaram naquele momento. E outros médiuns também deram voz, né, através de sua mediunidade, a esses espíritos. Então, foi uma construção coletiva e com um direcionamento muito forte, muito poderoso da espiritualidade, com um motivo específico, que a gente vai falar um pouquinho. Tá? Então, vamos começar. Eu preparei também alguns slides para a gente poder visualizar melhor algumas coisas. Então, vamos passar para o primeiro slide. Bom, aqui a gente começa, eu gosto muito eu tive esse trabalho de selecionar esse slide, porque, para mim, ele é muito representativo de tudo que a gente vai falar, né? Primeiro, a mãe Luciana, ela também falou muito bem, né? Em relação às origens da Umbanda. Na realidade, a nossa casa, Centro Espírita Pai Congo de Campinas, ela tem suas raízes fincadas lá naquela tradição do Zélio Fernandino de Moraes. A gente também bebeu dessa fonte, né? E dos representantes que trouxeram muito essa tradição do Zélio, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, foi o seu Pedro Miranda, que há muitos anos ele vem participando, vem auxiliando, né? Eu acredito que ainda venha, né? Porque ele já passou para o plano espiritual, né? Não tem muito tempo, mas na condição de trabalhador, como ele era, né? Incansável, certamente ele ainda continua trabalhando em prol da Umbanda. Mas, na condição de encarnado, ele se dedicou muito a transmitir a outras casas, a ampliar esses ensinamentos
trazidos pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. E aí, na nossa casa, né, a gente tem que lembrar que ela tinha uma ritualística própria, e a mãe Ísia, né, ela sempre fala isso, em determinado momento, na condição de dirigente, ela passou a receber algumas informações da espiritualidade no sentido de ajustar determinadas formas de conduzir, de trabalhar dentro do terreiro, retirando algumas coisas, colocando outras coisas e afinizando essas formas de trabalho com o que queria a espiritualidade superior. E justamente nesse momento, a mãe Isa depois pode até falar um pouco sobre isso, não sei se vai dar tempo, mas o senhor Pedro Miranda, ele trouxe essa tradição do Zélio Fernandino de Moraes e do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que ia de encontro o que a espiritualidade, independentemente, havia passado para a mãe Isa. Numa convergência, isso é muito interessante, a espiritualidade convergindo nessa raiz, né? Nessa estrutura principal. E aí, quando a gente fala estrutura principal, é importante a gente focar no seguinte: a Umbanda, ela tem um foco muito claro. Qual é o foco da Umbanda? O foco da Umbanda é a caridade, a mensagem do Cristo, a mensagem de Jesus, o Evangelho de Jesus. E essa caridade é aquela caridade que se faz e a caridade que se ensina. Na Umbanda, a gente procura praticar a caridade dentro do terreiro, fora do terreiro, como muito bem a mãe ensina, né? E as entidades espirituais também, mas também ensinar o Evangelho do Cristo. Então, o foco da Umbanda, dessa Umbanda que a mãe Isa, por exemplo, chama de Umbanda renovada, ela não é outro senão a mensagem de Jesus, o Evangelho do Cristo. Mas ela tem um método, e esse método é o trabalho com a mediunidade, a manifestação dos espíritos. Então, os médiuns, eles dão voz a esses espíritos superiores. E que espíritos são esses? Todo aquele espírito que queira praticar a caridade, que venha com esse objetivo, com esse intuito de praticar a caridade, de fazer o bem, de difundir o bem, de ensinar o bem. E aí a gente tem essa frase muito conhecida, né? Simples, sintética e profunda do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que ele define a Umbanda. O que é Umbanda? Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Ou seja, tudo isso que eu falei está resumido nessa frase. Manifestação, ou seja, a expressão mediúnica, com o objetivo da caridade, através de espírito. Mas que espírito? Ele não nomeia um espírito, né? O Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele não fala a Umbanda é a minha manifestação para os outros, ou a manifestação do espírito tal para os outros, ou através de um médium especificamente. Mas é a manifestação de todo o espírito. E aí a gente reconhece essa capacidade da Umbanda de abrigar diferentes espíritos, diferentes tradições. Ela tem essa diversidade de expressões que é permitida porque o foco é a caridade, não importa como o espírito se apresente. Como um negro africano, por exemplo, não há problema nenhum. Como um índio, não há problema nenhum. Como um marinheiro, como um boiadeiro, como um Exu. Então, a Umbanda, ela se apresenta de várias formas, não importa. É a manifestação dos espíritos para a caridade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a contribuição desses vários espíritos, né, e dessas várias tradições para essa forma da Umbanda, mas sempre lembrando, né, que a estrutura básica é essa que o Caboclo das Sete Encruzilhadas ele colocou de forma muito clara. Então, vamos ao próximo slide, que a gente vai falar de algumas tradições rapidamente, por favor. Obviamente que a gente não vai conseguir aprofundar, né? A gente vai tentar falar um pouquinho de determinadas tradições dos índios,
dos negros que vieram de África, e que eram também constituídos por várias religiões e religiosidades diferentes, né? A gente não vai conseguir aprofundar. O objetivo é a gente mostrar que, na realidade, o mediunismo, que é a manifestação mediúnica, o contato com os mortos ou aqueles que partiram para o além, o uso de ervas, o uso de determinadas ritualísticas, ela é muito antiga. Ela está presente em várias tradições. Aqui eu peguei um exemplo, né, que vocês estão vendo aí na tela, de uma descrição do que ocorria lá em 1600 e pouco. Eram as primeiras manifestações sincréticas, né, de sincretismo, entre a tradição dos europeus católica e a tradição dos índios. Eram chamadas santidades. O que eram as santidades? Em determinadas fazendas, em determinados locais, simplesmente essas tradições dos índios com os brancos, elas se encontraram. Uma das santidades mais conhecidas era de Jaguaripe, né? No interior do Nordeste. Nela, numa determinada fazenda, foi constituído um templo em que os índios dançavam, aí está aí a descrição, né? Os índios dançavam unidos, embora de mãos soltas e fixos no lugar, formando roda. Ó, a boa e velha roda. Formando roda e se curvando para frente. Moviam somente a perna e o pé direito, cada qual com a mão direita na cintura e o braço esquerdo pendente. Essa manifestação, esse tipo de manifestação, a gente ainda encontra em determinadas entidades, determinados caboclos. Fumavam tabaco, por meio do fumo os índios se comunicavam com seus mortos, falavam com os ancestrais, recordavam seus heróis, como Tamandaré. Então, essa manifestação, a manifestação mediúnica, ela já ocorria ainda lá no início da colonização. Em 1500 e pouco, 1600 e pouco, já acontecia isso. Já havia manifestações nesse sentido, né? Vamos avançar mais um pouquinho no outro slide. A gente falou da contribuição, falou de forma muito rápida dos índios, e aí uma coisa que eu esqueci de falar, a gente sabe que em determinadas regiões do país, a tradição indígena ficou muito marcada, como, por exemplo, no culto da Jurema, do Catimbó, que o pessoal ainda usa maraca, dança, às vezes de forma muito semelhante a como os indígenas faziam, né? Mas a gente tem também uma outra tradição que é pouco explorada, e eu acho bem interessante trazer isso, né? A gente geralmente relaciona no sincretismo da Umbanda a importância da religião católica. E a gente associa muito a religião católica à questão dos santos, né? Na Umbanda ela faz, nem todas as linhas de Umbanda, mas a maioria das linhas de Umbanda faz essa relação entre os orixás e determinados santos católicos, né? Lembrando que os orixás para a Umbanda, eles representam falangeiros, né? Grupos de falangeiros que atuam para levar esses ensinamentos do Cristo, para contribuir para o nosso crescimento espiritual. Mas existem outras tradições católicas que vieram junto com os primeiros portugueses que a gente não presta muita atenção. Exemplo, né? Quando eu falo de católico e pego a Europa, e principalmente Portugal e Espanha, da onde vieram os principais colonizadores, o catolicismo era muito difundido entre a nobreza, entre as pessoas mais ricas. Mas o povão mal sabia quem era Jesus Cristo. Tinha muito pouco conhecimento. E eles misturavam as tradições católicas com tradições que chamava, na época, de pagãs, que, inclusive, usavam, por exemplo, muito o mediunismo. Daí, uma determinada época da história, em que a Inquisição ela julgou e condenou várias pessoas que, de certa forma, utilizavam tradições mais antigas até do que o próprio cristianismo, e utilizavam a manifestação mediúnica. E aí, nessa leva de pessoas vindas da Europa, que se diziam católicas, muitas eram, por exemplo,
as chamadas rezadeiras, havia as cuspideiras. O que era cuspideira? Era aquela senhora que curava através da saliva, que é uma tradição que remonta lá a Jesus Cristo, quando a gente lembra de alguns milagres de Jesus Cristo, que Jesus ele misturava a saliva com barro, por exemplo, né? Então, essa tradição das rezadeiras é uma tradição muito antiga, que também veio da Europa e no Brasil se misturou com a tradição, por exemplo, dos africanos e dos índios, que tinham conhecimento das ervas, fazendo com que houvesse esse primeiro ou segundo momento de sincretismo, né? As rezadeiras, elas tiveram um papel importante como parteira, como curandeira, gerenciavam conflito, né? Foram as primeiras fitoterapeutas, né? Que utilizavam as ervas para o tratamento de doenças, lembrando que a maioria das pessoas não tinham acesso à medicina, no Brasil e fora do Brasil também, né? E dentro da tradição católica, a gente tem uma coisa muito importante. Os primeiros grupos que chegaram aqui, né, foram os jesuítas. Todo mundo já ouviu falar dos jesuítas. Inclusive, a mãe Lindomar falou ontem muito bem, né, em que, na primeira manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele se apresenta a vidência de um médium parcialmente como um índio e parcialmente como um sacerdote católico, um sacerdote jesuíta. Por quê? Porque ele havia sido Gabriel Malagrida, que era um jesuíta. Era um jesuíta italiano que veio, inclusive, para o Brasil. Ele ficou mais de 30 anos no Brasil, o Gabriel Malagrida, né, que foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Na condição de padre, ele veio para o Brasil, ele ajudou a catequizar os índios, ele viveu entre comunidades pobres, ele ensinou o evangelho e ele foi condenado justamente por dar vazão à sua mediunidade. E foi condenado, na época, à morte, né? E aí os jesuítas tinham uma tradição interessante, que era o seguinte, uma tradição que vinha lá de Roma Antiga, que era o seguinte, vocês devem associar com alguma coisa na Umbanda. Eles chamavam de triaga. Triaga era uma mistura de ervas que era colocado dentro de uma garrafa com vinho e mel, e essa garrafa ela era enterrada por um tempo para que houvesse uma fermentação, uma modificação dos elementos ali, né? Isso chamava triaga. Aqui no Brasil, começou a se chamar essa tradição de garrafada, né? A famosa garrafada. Então, a garrafada, na verdade, ela é uma tradição que remonta lá aos romanos. É algo bem antigo, né? Os jesuítas, por exemplo, eles trouxeram várias ervas que eram consideradas terapêuticas, algumas eram tempero, né? Usavam para alimentação, e algumas eram consideradas ervas mágicas, digamos assim, porque pelo fato de ser católico, não necessariamente eles desacreditavam nesse poder mágico. Então, ervas como, por exemplo, que a gente usa muito na Umbanda, como arruda, manjericão, alecrim, alfazema, elas não são do Brasil. Elas foram trazidas principalmente pelos europeus, ou do Mediterrâneo, ali da Europa, ou da própria África, que os europeus já tinham passado, e elas foram incorporadas também com ervas que têm o seu poder de cura, a sua energia, que pode ser utilizada, por exemplo, na cura de processos tanto do perispírito quanto do corpo físico, elas foram utilizadas. Então, quando a gente fala de tradição católica, na realidade, ela é muito mais profunda do que somente trazer a tradição dos santos católicos e, obviamente, da mensagem do Cristo, né? Que é importantíssimo nesse caso aí, tá? Que é fundadora, que é essencial no caso da Umbanda. Mas vamos seguir mais um pouco, no próximo slide, falando de algumas tradições. A gente sabe muito das tradições, quando se fala de negros, né? De algumas tradições, como, por exemplo, dos bantos, que a gente vai falar rapidamente,
Nagô, Jeje, né? Mas, na realidade, muitos negros que vieram na condição de escravos, escravizados, né, no Brasil, eles já haviam se convertido ao islamismo. Os islâmicos, eles tinham uma tradição muito interessante, né? Também conhecido como malê, alçais, negros mandingas, né? Eles eram convertidos ao islamismo, mas eles mantinham determinados costumes tradicionais, né? E eram considerados, inclusive, grandes manipuladores de energia. Inclusive, eles usavam, por exemplo, amuletos costurados colocavam um trecho do Alcorão, uma passagem do Alcorão, e guardavam numa bolsinha de couro costurada à mão, que traziam pendurado no pescoço. Na Umbanda, a gente mantém essa tradição através dos patuais, né? Quem não conhece os patuais, né? Isso era uma tradição que esses alçais ou mandingas eles já traziam. Eles tinham a tradição, por exemplo, de andar de branco e se vestir de branco, principalmente nas sextas-feiras, né? Era uma tradição islâmica. Inclusive, também, os malês, os chamados negros mandingas, pelos outros habitantes daqui, teve uma revolta conhecida, né, na história, que foi a revolta dos malês, né, lá em 1835, na Bahia, né? Mas, de qualquer forma, muito da tradição que eles trouxeram acabou sendo incorporada. Uma coisa interessante para a gente... eu falei no início que é muito difícil a gente traçar as raízes de determinados costumes. Em África, muitos desses líderes religiosos islâmicos, desse povo alçá ou mandinga, eles eram chamados de marabô. Marabô, do mesmo jeito que a gente fala do Exu Marabô, né? Em contrapartida, algumas tradições, por exemplo, tinham um Exu que chamavam de Barabô. Então, a gente tentar traçar essa origem, de onde veio esse nome Marabô, por exemplo, né? Veio dessa tradição desses negros alçais, veio da tradição dos nagôs, por exemplo, né? É muito difícil a gente traçar, mesmo porque essas coisas acabaram se misturando muito aqui, né? E também não, de certa forma, não importa muito, né? A gente está falando um pouco aqui só para trazer essa riqueza de tradições que a Umbanda acabou incorporando nas suas tradições e nas suas ritualísticas, né? Vamos passar para o próximo. Quando a gente fala dos bantus, eles também já vieram muito cedo para o Brasil, né? E bantus também eram um conjunto de povos também bastante diferenciados, mas eles já trabalhavam com o mediunismo, com a mediunidade. Eles incorporavam, né? Eles tinham esse culto aos antepassados, incorporavam antepassados, davam mensagens, eles faziam trabalhos de desobsessão, isso não se chamava ainda Umbanda. Lá para os idos de 1600, 1700, era chamado, por exemplo, de calundu. Eles dançavam, por exemplo, ao som de atabaques. E nesses rituais, eles incorporavam e com o objetivo não só de servir de instrumento para dar voz aos espíritos, mas principalmente para a cura. Então, nesses calundus, eram feitos vários trabalhos de cura. E uma coisa que acontecia muito quando a gente vê relato antigo é que nessa época, 1600, 1700, existem vários relatos que são claramente provenientes ou decorrentes de mediunidade de efeito físico. Havia uma mediunidade de efeito físico muito, muito forte nessa época e continuou por um bom tempo, né? Inclusive, no início da Umbanda, a mediunidade de efeito físico ela estava muito presente. E há até uma discussão sobre isso, do papel, da importância desse tipo de mediunidade, né? E aí ela tem duas importâncias aí.
A primeira importância é que todos esses cultos que não eram cristãos, seja de tradição mais indígena, seja de tradição mais dos negros, vindo da África, eles eram extremamente discriminados. Inclusive, havia lei que proibia o culto explícito, né, de qualquer tradição que não fosse católica. Então, a mediunidade de efeito físico, de certa forma, era uma maneira de mostrar, de colocar em evidência que aquilo não era uma mera superstição. Aquilo tinha um fundamento, tinha um porquê. Tanto é que no início da Umbanda, né, quando essas manifestações começaram, e quando o Zélio Fernandino de Moraes, Caboclo das Sete Encruzilhadas, deram um direcionamento mais voltado para a cura, para o bem, várias outras pessoas, inclusive de classes mais elevadas, elas começaram a se aproximar da Umbanda também. Então, essa mediunidade, ela teve um papel, a mediunidade de efeito físico teve um papel muito importante no início da Umbanda. Vamos seguir mais um pouquinho, porque eu já estou falando demais e eu acho que o meu tempo já está curto. Dentre as tradições africanas, a gente não vai falar muito, né, porque é um mundo também, né? A gente teve a contribuição dos jejos, dos nagôs, principalmente, aí eu vou focar só num aspecto, né, mas não é só isso, né, mas no aspecto dessa ideia dos orixás, né, que a Umbanda, ela abrigou muito, né, isso, essa ideia do orixá como uma manifestação, uma das manifestações energéticas divinas aí, onde se agregam falanges de espíritos, né? É claro que a Umbanda, ela não tem a mesma visão do que cultos que, inclusive, deram origem, por exemplo, ao candomblé aqui no Brasil, que é uma religião brasileira também, né? Porque o candomblé do Brasil é completamente diferente do que se faz na África, né? É claro que tem algumas tradições que eles mantêm, mas é uma outra história, uma outra realidade, né? Mas a visão de orixá que existe no candomblé é diferente da visão de orixá que a Umbanda ela foi gestando, foi criando, né? Novamente, nem melhor nem pior, são visões diferentes da religião, né? E essa ideia dos orixás também foi sendo transformada, foi sendo modificada, né? Dentro da Umbanda, mas é uma tradição que vem lá de África também, né? Dos nossos irmãos. Vamos seguir mais um pouquinho. E aí, a gente desemboca lá no início do século XX, 1900 e pouquinho, havia um grande problema, né? A mãe Lindomar também falou muito bem sobre isso. Os negros, eles foram... teve o fim da escravidão, mas não foi dado emprego, condições de trabalho, passavam por muitas dificuldades, a discriminação era muito grande, né? E aí, o que acabou acontecendo, né? Muitos desses cultos, dessas tradições, eles acabaram sendo deturpadas, tanto por conta dos conflitos e na época da colonização e da escravidão, havia muito sofrimento, muita maldade, muitos espíritos desencarnaram com muito ódio no coração. Então, no plano astral e no plano físico, havia muito desequilíbrio. E a união de médiuns do plano encarnado com o plano espiritual, inclusive para o uso da mediunidade no sentido da feitiçaria, de fazer o mal. Então, havia uma necessidade de uma grande higienização no plano espiritual em relação à mediunidade que estava sendo mal utilizada. Essas descrições que eu coloquei, vocês podem encontrar, né, em livros da época, em que descreve as religiões e fala que a feitiçaria estava muito espalhada pelo Rio de Janeiro, por todo o Rio de Janeiro, né? E aí ele fala, os feiticeiros formigam no Rio, espalhados por toda a cidade do Cais à Estrada de Santa Cruz. João do Rio falando isso, né? E aí era necessário fazer alguma coisa. Era necessário sanear esse astral, era necessário dar um encaminhamento a esses espíritos,
era necessário dar uma direção. Então, o plano espiritual, os espíritos superiores, eles formularam, né, a ideia da Umbanda no plano espiritual e trouxeram para o plano físico, para que desse um encaminhamento. Vamos lá, vamos para o próximo slide. Tudo isso centrado na figura do nosso mestre maior, Jesus Cristo. É importante a gente lembrar, quando o Zélio Fernandino de Moraes ele criou o primeiro templo, né, de Umbanda, formalizou, né, foi criado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, mas teve uma formalização legal, né, uma criação legal, e criou um regimento interno. No regimento interno é colocado que a Umbanda ela vai ser pautada no Evangelho do Cristo e vai se basear nas obras, né? Além do Evangelho do Cristo, vai ser baseado nas obras kardecistas, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios e um livro escrito por um jornalista que, na época, começou com o Zélio Fernandino de Moraes e que depois foi o dirigente de uma das casas, né, criadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, que era um livro falando sobre a Umbanda, né? Então, essa era a base. A base era o Evangelho do Cristo e ele trouxe também os ensinamentos de Allan Kardec, trazendo essa questão da razão, da lógica para dentro da Umbanda. A caridade, a lógica e o trabalho consciente com a mediunidade. Então, isso teve uma importância muito grande. A partir daí, vamos passar para o próximo. A partir daí, começou todo um movimento de canalização de vários espíritos para dentro da Umbanda, para que trabalhassem em prol de todos nós, né, para o nosso crescimento espiritual. Essa mensagem é de um médium lá do início, né, da Umbanda, que é W.W. da Mata e Silva, que tem vários livros, mais especificamente 9 livros, e uma das entidades com que ele trabalhava, ele fala o seguinte: poderia, repito eu, esse rebanho, essa coletividade vir rolando assim às cegas em meio a este mar de confusões, sem ouvir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo? Por certo que não. A sabedoria divina achou por bem, então, processar um movimento novo dentro desses cultos, desses agrupamentos, no sentido de canalizá-los para essa nova corrente que veio a se denominar Umbanda. Então, a Umbanda teve também esse papel de trabalhar no plano espiritual com todos esses espíritos desencarnados, de pretos velhos, de índios, para trazer outros tantos espíritos que estavam perdidos no plano astral, mergulhados no ódio, na revanche, pela questão do sofrimento, pela questão da escravidão, né, das mortandades que ocorreram. Eles tiveram um trabalho, tanto é que no início da Umbanda, o pessoal mais antigo, né, ele fala que havia muitos trabalhos pesados, né, em que havia desobsessões muito difíceis, né, grupos inteiros de espíritos trevosos, às vezes associados a um determinado local, manifestações de efeitos físicos muito fortes, né, também. Então, foi um momento difícil, porque foi um momento de trabalho exaustivo, que exigia muito dos médiuns na época, né? Vamos continuar mais um pouco. E aí, aqui falando, né, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele fala que inicia-se um novo culto em que espíritos de pretos velhos africanos, que haviam sido escravos, que desencarnaram não encontrando campo de ação nos remanescentes das seitas negras, já deturpadas e dirigidos quase que exclusivamente para os trabalhos de feitiçaria, e os índios da nossa terra poderiam trabalhar em benefício dos seus irmãos encarnados, qualquer que fosse a cor, raça, credo ou posição social. É importante a gente lembrar que, como havia muita discriminação, né, a mãe Lindomar também falou muito bem sobre isso, nas religiões que trabalhavam com mediunidade, era mal visto, né, principalmente no espiritismo, baixar o espírito de um caboclo ou de um preto velho.
porque eram considerados inferiores, né? A Umbanda, ela trouxe essa possibilidade de qualquer espírito ele se apresentar da forma que ele quisesse, desde que ele tivesse esse foco na caridade, na fraternidade, no bem, no Evangelho de Jesus. Vamos seguir mais um pouquinho. E aí foi criada a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Que essa frase eu acho muito interessante, que também do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Assim como Maria acolhe em seus braços o filho, a tenda acolherá os que a ela recorrerem às horas de aflição. Todas as entidades serão ouvidas e nós aprenderemos com aqueles espíritos que souberem mais e ensinaremos aqueles que souberem menos e a nenhum viraremos as costas. Isso é muito bonito, né? Porque a Umbanda está aberta a todos os espíritos que tenham boa vontade, que queiram trabalhar no bem, né? E todos eles têm alguma coisa a aprender e a ensinar. E todos nós também, por nosso lado, né? Independente da nossa condição, também temos a ensinar alguma coisa e aprender alguma coisa. E assim a Umbanda vai sendo construída através da compreensão, da fraternidade, mas principalmente através desse foco no Evangelho de Jesus Cristo. Vamos seguir mais um pouquinho. Silvanelli, só aproveitando um pouquinho esse intervalozinho, o próximo, por favor. Eu peço aos meus irmãos, né, e aí a que gente estão tem os inúmeros trabalhadores para de desligar Umbanda, o áudio, já falou um tá? Né, Desliga o áudio, desabilita o áudio de vocês. Né? Alguns tá? que tiveram essas vidas, como, por exemplo, o próprio Gabriel Malagrida, né, que é o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele viveu como jesuíta, mas viveu também na condição de nativo, de índio nativo, né? A gente tem os pretos velhos, espíritos muitas vezes milenares, né, que têm um conhecimento muito profundo da manipulação energética, e ao mesmo tempo tem uma amorosidade muito grande, né? E inúmeros outros espíritos que vêm na Umbanda para nos ajudar, nos auxiliar, né? Vamos seguir mais um pouquinho. Deixa eu só perguntar quanto tempo eu já tenho ou ainda falta? Espera aí. Eu tirei aqui. Quanto? Você tem um bom tempo ainda, tá? Então tá ótimo. Tá, pode ficar à vontade, tá bom? O seu tempo tá assim, ó, tá ótimo. Pode fluir. Então tá bom. Eu queria chamar a atenção aqui dentro a gente está falando de trabalhadores espirituais, né? A gente falou de preto velho, de caboclo, as várias contribuições de várias religiões, mas a gente tem uma contribuição especial que é a desse espírito, né? Que nós chamamos, né? Reconhecemos como sendo um espírito de grande evolução, que está associado inicialmente com a tradição católica, que é o espírito de Maria de Nazaré, mãe de Jesus Cristo, né? E dentro da Umbanda, ela tem uma representação, uma força muito grande, né? Dentro de todas as linhas de Umbanda, né? A gente sabe, por exemplo, que as linhas, os orixás reconhecidos como Oxum, Iemanjá, e etc., né? A gente tem uma presença muito forte de legiões que, de alguma maneira, elas estão associadas com esse espírito, né? Um espírito muito, muito antigo, muito, muito elevado, né? Espiritualmente, e que ela comanda inúmeras falanges, né? Isso a gente tem nas obras espíritas, isso a gente tem relato na Umbanda, e isso a gente tem logo no início da Umbanda, esse jornalista que eu falei, Leal de Souza, que foi um dos pioneiros junto com o Zélio Fernandino de Moraes, ele relata de forma muito, muito clara, né, esse papel de Maria de Nazaré. Então, ele fala, quer a chamemos Maria de Nazaré, como o Caboclo das Sete Encruzilhadas chamava, né, Mãe das Mães, ou como na Federação Espírita, lembrando que a Federação Espírita foi
fundada pelo próprio Zélio, né, a pedido do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né, na Federação Espírita Umbandista, né, que eu estou falando, não a Federação Espírita Kardecista. Nossa Mãe Amantíssima, Virgem Sem Pecado, Maria Puríssima, ou como os católicos, Nossa Senhora, ou como os filhos de Umbanda, Mãe Axum, né, era uma forma que eles falavam na época, Oxum, Iemanjá, Maria Imaculada é sempre a Imaculada Maria, pela diversidade dessas invocações, ela não deixa de ouvir o clamor e a prece dos crentes. As falanges de Nossa Senhora da Conceição, ensinam os espíritos, são as mais numerosas da linha branca de Umbanda e Demanda, pois sob essa invocação, o culto de Maria possui o maior número de adeptos. Compreendem essas falanges as entidades que viveram na última encarnação nas matas, cortadas pelos arroios, nos rios, pelos espíritos das regiões litorâneas, pelo povo do mar, pelos que foram no mundo material devotados à Virgem Maria. Então, a gente tem uma infinidade de espíritos que eles associaram essas falanges, que hoje a gente chama falanges dos orixás, né, associados aos orixás Iemanjá, Oxum, são inúmeros espíritos que possuem inúmeros trabalhos, que realizam inúmeros trabalhos de descarrego, de auxílio, de desobsessão, e de uma infinidade de outras, de cura, né, processos de cura. Então, é uma legião, uma falange muito grande, comandada em último nível ali, por Maria de Nazaré, né? E a Umbanda, ela vem com ela traz essa força, essa tradição, que a gente poderia se reportar ao início dos tempos cristãos. Eu não vou nem falar católico, né, mas cristão, né? A todos aqueles que seguiram e ainda seguem os ensinamentos do Cristo, porque a gente aprende, inclusive na nossa casa, né, que cristão não é só o católico, né? O umbandista também é cristão. O espírita kardecista também é cristão. Todos nós somos cristãos, né? Porque seguimos os ensinamentos do Cristo, né? E dentro dessa tradição, a Virgem Maria, Maria de Nazaré, ela tem uma importância muito grande dentro da Umbanda, né? Dentro dessa tradição cristã. Vamos seguir mais um pouquinho. E aí, falar rapidamente, não tem como falar, né, de nomes dentro da Umbanda sem cometer algumas injustiças, mas são muitas pessoas, né, são muitos médiuns importantes que deram uma contribuição muito forte. Então, eu vou focar aqui basicamente em 3 médiuns, né, que foram contemporâneos do Zélio Fernandino de Moraes, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né, e passar assim de forma, eu vou dizer até superficial, né? Porque sobre cada um desses médios a gente poderia extrair muita experiência, muito ensinamento, né? Como, por exemplo, o médio Benjamin Figueiredo, né? Benjamin Figueiredo foi um dos médios também que foi responsável pela criação da União de Umbanda, né? Hoje a gente reconhece o representante, seu Pedro Miranda, né? Mas a União de Umbanda, ela é muito antiga, né? Ela nasce lá, se não me engano, em 1939, estimulada inclusive pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Em 1941, 2 anos depois, teve um congresso de Umbanda, né? Que reuniu todos os centros, e todos não, mas uma grande parte de centros e médiuns, né? E um desses médiuns foi Benjamin Figueiredo. Benjamin Figueiredo, ele começou um kardecista, né? A história desses médiuns todos no início é parecida, né? Porque eles começaram muito cedo, com 17 anos, 18 anos, né? O Zélio Fernandino de Moraes, né, como foi falado no domingo, o Benjamin Figueiredo, né? Ele começou com 17 anos, o Caboclo Mirim, que era o principal guia dele, trabalhava com outros, né, mas o guia principal, né, de frente dele, era o Caboclo Mirim. Ele falou que a partir dali eles iam trabalhar com Umbanda. E assim foi feito, né? E trabalhou por vários anos, né, se dedicando à Umbanda de forma séria, e ele teve uma preocupação
no caso do Benjamin Figueiredo, né, de trazer uma certa simplicidade para o ritual da Umbanda. Em que sentido, né? Ele retirou muito daquela... Em algumas tradições havia muita pompa, né? Em questão de roupa, muita diferenciação. Ele unificou todo mundo, botou um uniforme, todo mundo igual, né? Botou uma hierarquia muito rígida dentro do terreiro, e, obviamente, ele foi um dos que compartilhou esse ensinamento do Caboclo das Sete Encruzilhadas: focar na caridade, focar no bem, levar o evangelho. Essa é a principal missão da Umbanda. O resto todo, né, são formas de manifestação que devem ser respeitadas, né? Mas o foco Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Ponto. Né? Então, ele focou muito nisso. Foi um médium bastante austero, inclusive, né? Mas importante, porque ele ajudou nessa corrente inicial dos fundadores, digamos assim, desse movimento de Umbanda, a fortalecer essa identidade de Umbanda focada em Jesus, focada no bem, focada na caridade e na manifestação da caridade exclusivamente para o bem. Não abria a mão, por exemplo, não, vamos fazer uma feitiçariazinha aqui para derrubar o inimigo. Não existia isso. Esses pais da Umbanda, digamos assim, que vieram junto com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, eles tiveram uma responsabilidade muito grande, um peso muito grande, e souberam levar esse peso, e, portanto, nessa época, o rigor da disciplina era importantíssimo, né? O próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele cortou determinadas ritualísticas justamente para ter um foco maior. A gente sabe que, por exemplo, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, nos templos não havia o atabaque, por exemplo. Não que isso fosse ruim, mas ele precisava criar uma identidade naquele momento. Depois, as outras tendas, né, depois de criado essa identidade, principalmente focada no Evangelho, essas outras manifestações, como, por exemplo, o uso do atabaque, do canto, da palma, ela foi sendo incorporada, mas aí dentro dessa lógica que já tinha sido estabelecida, né? Isso é importante. A gente tem também, né, um outro médium importante, que foi W.W. da Mata e Silva, conhecido como fundador, né, o criador de uma linha de Umbanda chamada esotérica ou iniciática, né, que foi uma Umbanda muito baseada na razão também. Era um médium também bastante austero. A história dele é interessante, ele não era do Rio de Janeiro, né, como o Zélio, né, de Niterói, ou o próprio Benjamin Figueiredo, ele era do Nordeste, né, Pernambuco, Garanhuns, uma cidade no interior do Nordeste, né, era um nordestino arretado, inclusive, que dizem, né, e ele veio muito trazendo as tradições do Nordeste, muito próximos a Jurema, ao Catimbó, né, e em determinado momento da vida dele, ele abriu um terreiro, abriu o terreiro, né? Também começou muito cedo, com 17 anos. Em determinado momento, a entidade Pai Guiné se apresentou para ele e falou: a partir daqui, a gente vai mudar a forma de culto. A gente vai trabalhar de forma diferente. E aí ele fecha aquele centro, né, o original que ele tinha aberto, ele cria, né, ele reabre em outras bases, inclusive utilizando toda essa lógica que a gente está falando do Evangelho, do bem, né? Trazendo a questão da razão, né, para dentro da Umbanda. Mas quando ele cria essa nova vertente, alguns dizem, inclusive, que muitos médios saíram, né, do terreiro. Mas ele persistiu, também foi um guerreiro, né? Foi um lutador, e é conhecido, inclusive, pelos seus vários livros, 9 livros especificamente, né? Livros bem interessantes, alguns livros até difíceis, né? Como Umbanda de Todos Nós, Umbanda do Brasil, né? Bem interessante. E um outro também bem interessante, mas numa outra linha,
na Umbanda chamada Omolocô. Omolocô, né? A Umbanda Omolocô, na realidade, ela já é bem diferente, porque ela traz elementos de rituais tradicionais africanos, né? Mas qual foi a importância do médium que deu mais evidência a essa Umbanda Omolocô, embora seja uma tradição bem diferente do que a gente faz, né? Na nossa casa, e que o próprio Zélio trouxe, né? A importância do Tancredo da Silva, né? É que ele lutava muito contra a discriminação da cultura africana, contra a discriminação dos negros. Ele foi também um lutador, foi um batalhador. E aí é importante a gente ter isso em mente, porque sim, são tradições diferentes, sim, são ritualísticas diferentes, mas assim, a gente tem que aprender a ter esse respeito pela diferença. Respeito por tradições diferentes, né? Tancredo da Silva, ele criou várias federações, várias uniões no Brasil inteiro, né? E a luta dele, basicamente, foi uma luta, em determinado momento da vida dele, apresentou uma entidade, né, de Xangô, né, e pediu que ele fizesse esse trabalho. Por quê? Porque até então, tudo que era relacionado aos negros era considerado inferior, ruim, não era bom. Então, ele lutou contra isso, né? Ele teve um trabalho importante de mostrar que, olha só, é diferente, você pode até não fazer dessa forma, mas todos nós somos dignos, né, de respeito aí. E isso numa época muito difícil. Tem um documentário que eu assisti há pouco tempo, que não é de Umbanda, né? Mas só para a gente ilustrar essa época, né? Na época de Getúlio Vargas, por exemplo, que todos eles viveram nesse período aí. Existia um movimento, que é o movimento integralista, que era a versão nazista do Brasil, né? Que havia lá na Alemanha. Então, teve alguns fazendeiros, algumas pessoas de posse, que elas foram no orfanato do Rio de Janeiro, o orfanato existe até hoje, e elas fizeram o seguinte, pegaram 50 crianças negras e pardas, né? E levaram para a fazenda. Mas levaram para quê? Para educar? Não. Levaram para trabalhar na fazenda, como escravo. Então, esse documentário mostra isso. Então, era uma época muito, muito difícil, e aí ele teve esse papel importante, né? E, assim, sem alongar demais, e, novamente, a gente não tem como falar de médios sem cometer injustiça, né? A gente tem tantos outros médios importantes, inclusive da atualidade, né? Médios como, por exemplo, Rubens Saraceni, que tem ele veio bem depois, né, do Benjamin Figueiredo, do W.W. da Mata Silva, mas também inaugurou uma tradição importante que vários outros terreiros de Umbanda hoje em dia seguem, né? E tantos outros médios. A gente tem a influência, por exemplo, de Ramatiz. Ramatiz é interessante também, que principalmente através do médio Hercílio Mais, se tiver a oportunidade, por exemplo, de ler o livro Magia de Redenção, ele tem uns posicionamentos muito interessantes sobre a importância da Umbanda, sobre a questão da mediunidade de efeito físico, sobre os trabalhos de Umbanda, a importância, sobre as benzedeiras, os rezadores, né? Valorizando toda essa cultura e todo esse trabalho. E tem um trecho do livro que eu acho interessante, que o médium ele pergunta ao espírito Ramatiz, mas alguns religiosos eles criticam, né, a questão do rezador ou curandeiro ele trabalhar com determinadas superstições. Aí ele fala o seguinte: você tem o direito de criticar se você fizer igual ou melhor. Agora, se você não consegue fazer igual a eles, não consegue curar, não consegue, como é que você vai criticar? Dentro do que eles fazem,
sendo ou não superstição, eles fazem o trabalho do bem, eles curam, né? E a pessoa que está doente, ela não quer saber como que vai ser aquele processo, se vai usar um ritual tal, o ritual, isso não deve ser feito. Ela quer a cura, né? Então, a ideia, né, da gente aceitar essa diferença, obviamente, né, aceitar a diferença dentro do trabalho no bem, dentro do trabalho na caridade, tudo isso que a gente falou, né? O importante é isso, é esse procedimento, e a gente tem que ter essa clareza, né, em relação à diversidade, que a Umbanda traz uma diversidade muito grande, que se adequa à experiência de cada um de nós, a experiência como espírito mesmo, que já passamos por outras encarnações, outras vivências, né? E que estamos mais ou menos ligados por afinidade ou a determinados grupos, porque a gente tem uma certa missão numa ou noutra linha, numa ou noutra religião, né? Não quer dizer que uma seja melhor do que a outra. E vamos para o fechamento aqui, que agora eu acho que eu já estou falando muito. Pode passar, por favor? Tá. E aí a gente sintetiza com essas mensagens do Evangelho e depois de André Luiz, já que a Umbanda ela se utiliza muito desse conhecimento do Espiritismo trazido por Allan Kardec. A gente não poderia deixar de falar de Allan Kardec, né? Que teve uma importância muito grande. Como eu falei, o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele fala, a gente vai se basear no Evangelho do Cristo, mas vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médios e o livro dos espíritos. Não que seja exclusivamente isso, mas ele dá essa base aí. Então, e o Evangelho, o que ele diz? Né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Aí eu peguei um dos trechos. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo fala a mesma coisa que falou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Que é o que o Jesus Cristo falou. Nenhuma caridade teria praticar um homem que vivesse insulado, unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas e que ele encontra ensejo de praticá-la. Então, a Umbanda ela dá essa oportunidade de se praticar a caridade através da mediunidade. Não só através da mediunidade, porque a gente sabe que num terreiro de Umbanda tem muito mais trabalho além da manifestação mediúnica, né? A gente tem trabalhos, por exemplo, como a gente tem no nosso centro, né, Pai Conde Cambinda, de atender as pessoas, de trazer a palavra, de dar uma cesta básica, né? Então, inúmeros trabalhos de caridade. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas, isso é importante, né? A caridade não é só levar o pão, mas é a gente ter a paciência com a diferença, ter o cuidado com o outro, ter o respeito por essa diferença, tudo isso também é caridade, né? E o próximo, por favor. Próximo slide. Lá em Missionários da Luz eu destaquei esse trecho. Desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras. Não vos falo aqui tão somente das obras do bem, exteriorizadas no plano físico, mas muito particularmente das construções silenciosas da renúncia, do trabalho de cada dia no entendimento de Jesus Cristo, da paciência, da esperança, do perdão, que se efetuam portas adentro da alma do grande país de nossas experiências interiores. Duas frases que eu acho interessantes, agora para a gente fechar, né, relacionando com isso, que existe na Umbanda, que são muito conhecidas. O Caboclo Mirim falou que a Umbanda é coisa séria para gente séria, né? Em que sentido, né, que ele fala isso, né? Primeiro que a Umbanda ela tem uma missão muito importante, uma missão muito séria, né? Que é trazer o Evangelho. Ela tem essa responsabilidade de levar o Evangelho do Cristo para as pessoas, né? Isso é uma responsabilidade muito grande. E isso exige seriedade, né? Não que a Umbanda ela não tenha a questão da dança, da musicalidade, mas levar a mensagem do Cristo exige uma seriedade muito grande. E essa seriedade, ela não é só na palavra. É necessário que eu seja coerente entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço.
Isso é seriedade. Por isso que o Caboclo Mirim fala, Umbanda, né, é coisa séria para gente séria, né? E tem uma outra frase também, que aí numa entrevista, essa eu não tinha visto não, mas uma entrevista do seu Pedro Miranda, que conviveu, né, com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, e com o pai Antônio, que era outra entidade, um preto velho que trabalhava com o Zélio Fernandino de Moraes, uma entidade. Esse preto velho falava o seguinte: Umbanda é para quem tem. Umbanda é para quem tem. Quem tem o quê? Né? O que ele queria dizer com isso? Né? A Umbanda é uma frase mais difícil de explicar, porque o seu Pedro Miranda fala, muitas pessoas, quando veio esses movimentos, né, pentecostais, elas mudaram de religião, queimaram roupa, destruíram guia e tal, né? Mas aqueles que tinham enraizado no coração a Umbanda, eles não mudaram de religião. A Umbanda é para quem tem fé. A Umbanda é para quem tem compromisso com a espiritualidade. A Umbanda é para quem tem seriedade. É isso que esse espírito, né, esse pai Antônio, na sua simplicidade, ele falava. E ele reconhecia nas pessoas. Aqueles que têm fé, aqueles que têm seriedade, eles nunca vão abandonar Umbanda, né? Independente da linha de Umbanda que siga, né? A Umbanda é para quem tem substância, para quem tem essa vontade de exercer a mediunidade dentro dessa diretriz do que o Caboclo das Sete Encruzilhadas colocou, de exercer essa mediunidade com seriedade, com responsabilidade. E a Umbanda oferece um campo muito grande desse trabalho espiritual. Então, quando a gente fala, né, nessas várias contribuições, essas contribuições, agora realmente fechando, essas contribuições são importantes, né? Elas trazem uma ritualística muito rica, né? Muito diversa, elas trazem possibilidades de cada espírito se ajustar de acordo com a sua forma de pensar, a sua visão de mundo, mas ela exige, né, e não abre mão dessa mensagem de Jesus, a mensagem do Cristo, da caridade, do amor ao próximo. Toda a Umbanda ela é estruturada em cima disso, que foi muito bem colocado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas e que foi vivenciada antes do Caboclo das Sete Encruzilhadas pelo Gabriel Malagrida, né? Que, na verdade, é o mesmo espírito, né? E é isso, gente. A gente já falei bastante aí e é um pouco do que eu procurei trazer aí para vocês sobre essas reflexões de Umbanda aí. Obrigada, Giovanelli. Eu estou aqui em êxtase, né? Mergulhando dentro desse projeto, começando, né, a buscar o sentido na prática, porque uma coisa é você ter o projeto na teoria, né? Mas quando você coloca ele na prática, eu consigo entender o objetivo do projeto Deixa a Umbanda Melhorar, né? Que realiza esse primeiro evento. Você falou muito bem, ficaria aqui te ouvindo também horas e horas, porque você nos enriqueceu com bastantes informações preciosas, tá? Preciosíssimas, para que a gente, não só nós que já estamos há um tempo na Umbanda, mas principalmente para essa geração nova que está chegando, para os simpatizantes, né? Mas vamos focar um pouquinho em quem já está dentro, reforçar essa construção da identidade como bandista, que fica, por conta, às vezes, de algumas situações, ela fica um pouco esquecida. Então, assim, a Tenda São João Batista agradece, sim, imensurável esse banquete que você nos proporcionou, que realmente faz com que a gente reflita, faz com que a gente pense, repense a nossa postura dentro da Umbanda, como bandista, como cristãos, né?
E a gente consegue entender algumas coisas a partir desses esclarecimentos que foram preciosos. Dizem-se, a gente vai na Bíblia, e quando a gente vê em Lucas, eu acho que no capítulo 6, né, que se conhece a árvore pelos frutos. Nenhuma árvore boa dá mau fruto, assim como nenhuma árvore má dá bons frutos. E eu fico feliz nessa semana, eu acho que a mãe também deve ficar muito feliz em ver esses frutos, né, que o Centro Espírita Pai Congo de Cambinda germinou, né, está florindo, não só na parte prática, mas na parte de conhecimento, na parte de identidade, porque isso, para mim, sim, é levar avante a bandeira de Oxalá. Né? O convite que o hino de Umbanda nos faz é justamente isso que você está fazendo. É isso que todas as casas irmãs, dentro das suas possibilidades, também estão fazendo. Então, meu irmão, gratidão. Palavras, assim, não tenho palavras para descrever, assim, como estou inebriada com todo esse conhecimento que você nos ofertou na noite de hoje. Muito obrigada mesmo. Você não tem noção de quanto isso está sendo importante para muitas pessoas que estão ouvindo e que desconheciam essa história, né? Porque a gente tão focado na prática, a gente deixa um pouco a teoria, esse mergulho que, de fato, nós estamos fazendo no passado para a gente poder compreender um pouco essa Umbanda que nós vivenciamos hoje. Então, como você bem colocou, o diferente não é errado, a diversidade não é erro, são situações que se adaptam para que nós possamos oferecer aí um celeiro vasto de possibilidade na construção do homem de bem. Então, minha eterna gratidão, tá bom? Fiquei muito feliz. E parece que vocês estão combinando, né? Mãe Lindomar de Xangô, agora vocês terminam a palestra já provocando o próximo assunto, né? Quando você fala um pouco da intolerância, do preconceito, que vai ser o nosso próximo assunto quinta-feira, com o nosso querido, amado Pai Felipe Brasil, Pai Felipe de Ogum, da Casa Pai Francisco da Bahia, porque, olha, essa semana haja coração para aguentar tantas emoções, tá? Tá difícil aguentar tudo isso de longe, porque a vontade que a gente tem de abraçar todos vocês e compartilhar essa energia, que eu acho que quem está em casa está sentindo a profundidade desse evento e o objetivo que a espiritualidade nos convocou a colocar em prática esse projeto. Então, e hoje, como nós estamos com a mãe, né? A nossa matriarca está aí. Deixa eu dar uma olhadinha nela. Deixa eu ver se ela está aqui ainda com a gente. Deixa eu ver. Eita. Estou assim, olha. Deixa eu ver. Isso, a minha mãe está ali, linda, maravilhosa. E assim, né? Filho, quando está perto de mãe, minha filha, a gente aproveita o colo, esse colo que nos reabastece com muito amor. E eu vou pedir à minha mãe, Mãe Isa de Oxum, para fazer a prece de encerramento, agradecendo a todos que estiveram hoje conosco e nos preparando para quinta-feira estarmos juntos aí, degustando esse banquete junto com a Umbanda. Tá bom? Mãe Isa, por favor, faz a prece para a gente. Sim. Muito bem. E após essa mensagem, e vai buscar as coisas verdadeiras, não é historinha de carochinha, não. Que a Umbanda nós levamos muito a sério, e todo modista deve levar muito a sério. Então, após esse estudo, essa viagem que Giovanelli fez para mostrar tudo isto para nós, isso para mostrar as raízes, e que ela vai crescer muito, esse trabalho que Luciana teve, a intuição de fazer, deixa a Umbanda melhorar, isso será muito bom e vai crescer muito e todo ano vai ter. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos orixás, nesta prece. Graças a Deus, Senhor, Pai de amor e bondade, aqui estamos novamente, te agradecendo. Pudesse o relógio parar para que nós pudéssemos nos deliciarmos mais ainda desses fundamentos lindos
que a Umbanda Amor traz para todos nós. Que abençoe a todos esses que assistiram. Que abençoe a esses que já falaram, que é a mãe Lindomar, que é o filho Giovanelli, e abençoe a todos os outros que ainda vão falar, como na quinta-feira. Que sua luz possa envolver o nosso eu, para que possamos levar sempre esta bandeira com amor, com luz e paz. Muita paz para todos, graças a Deus.